Fala pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, que 2024 seja muito bem para vocês, tá bom? Primeiro vídeo do ano. Eu já tinha abordado esse tema no outro canal meu, mas como tinha um rapaz comentando aqui no outro vídeo, eu decidi fazer um vídeo para esse canal, afinal esse canal é voltado para educação política, tá? É aquele velho argumento, né? O socialismo não deu certo em nenhum país do mundo, todos os países socialistas quebram, não sei o quê. São pessoas que não estudam política e economia, veem vídeos da extrema-direita, como MBL, Nando Moura, etc., e elas compram essa narrativa de que o socialismo quebra países, sem nem entender por quê. Porque o socialismo não tem um modelo econômico, sabiam disso? O socialismo tem as mesmas práticas dos países capitalistas. A única coisa que difere o socialismo é que países socialistas eles entendem que o país tem que ter igualdade social. Então eles são contra o acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital, e tem que ter um pouco mais de igualdade social. É isso que entende países socialistas. Mas cada um tem um modelo diferente. Por exemplo, o Vietnã. O Vietnã é um país socialista, mas eles nunca mencionam, vocês já observaram? Eles só mencionam Cuba e Coreia do Norte, que é o que eles compraram dessas narrativas. O Vietnã, por exemplo, tem vários americanos que quando se aposentam, eles vão morar no Vietnã. Sabe por quê? Porque no Vietnã o sistema de saúde é público, que nem aqui no Brasil, como se fosse um SUS. Enquanto que na América a gente já viu vários vídeos, né, de pessoas idosas não podendo ser atendidas porque não tinham condição de pagar. Eles pegam e jogam para fora do hospital e foda-se. Isso é o capitalismo da América. Então, muitos americanos, com medo de passar essa dificuldade na velhice, eles estão migrando para o Vietnã, que, ironicamente, é um país que ficou praticamente uma década, né, em guerra com os Estados Unidos, né, a guerra do Vietnã. Então, eles não mencionam esses países. Por exemplo, a China. Sabe aquela fábrica de celular Huawei? Eu não sei se a pronúncia está correta, que é um nome chinês, mas todo mundo conhece, né, Huawei, aquela marca de celular. O dono dessa empresa, ele só tem 1% das ações da empresa, sabia? Porque o resto das ações da empresa, e olha só, é uma empresa que tem ações, é capital, não é diferente do capitalismo. A diferença é que o dono só tem 1% das ações. As outras ações são divididas entre os funcionários da própria empresa. Isso é socialismo. É o que Marx dizia, que o trabalhador ele tem que ter direito de ter participação no lucro daquilo que ele produz. Então, cada trabalhador chinês dessa fábrica, eles têm participação no lucro. Essa empresa, que já bateu recordes de venda, inclusive superando a Apple, né, ou iPhone, etc., já vendeu milhões de dólares no planeta inteiro. Ela não foi feita, esse dinheiro não foi para enriquecer o dono da empresa, como seria no capitalismo. Esse dinheiro foi para ser distribuído igualmente entre os funcionários. Isso é você socializar o lucro. Então, cada trabalhador chinês que estava ajudando a fazer um celular desse, ele também está tendo uma puta participação no lucro. Então, se o dono consegue comprar um carro novo, por exemplo, uma vez por ano, o funcionário também consegue. Isso é socialismo. Enquanto que no capitalismo, vamos pegar a mesma empresa, por exemplo, a Apple. Cada vez que a Apple vende milhões de celulares no planeta, quem ganha mais é o dono da Apple. Os funcionários ganham um saláriozinho relativamente baixo, né, comparado ao tanto que a empresa lucra, e pronto. Mas quem fica rico e milionário é o dono da empresa. Agora, qual é a diferença dos dois modelos econômicos? Só isso. Porque as duas empresas geram capital. Elas produzem alguma coisa, nesse caso tecnologia, vendem para o planeta inteiro e geram capital. Então, de onde é que eles tiraram que o socialismo quebra países? É só da cabecinha deles. Porque, na verdade, pessoal, esses países que eles usam como exemplo, como por exemplo Cuba, né, que é o clássico exemplo. Cuba, na verdade, é o país que sofreu mais sanções econômicas no planeta, e isso há décadas, pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos falou para o resto do mundo: se você negociar com Cuba, a gente vai parar de negociar com você. Aí claro que a pessoa vai preferir negociar com os Estados Unidos, por causa do dólar, que é a moeda global, é a maior economia do planeta ainda, etc, etc, etc. E eu costumo dar como exemplo, um exemplo hipotético assim: imagina que eu monto uma padaria do Ronaldo, pronto. Aí você monta uma padaria em frente à minha. Eu não quero, porque eu não quero concorrência. Aí, como eu sou mais velho no bairro, eu começo a falar para todos os outros comerciantes não negociar com você. Eu vou lá na granja e falo: não vende ovo para aquela padaria não. Se você vender ovo para aquela padaria, eu vou parar de comprar ovo de você. E olha que eu já compro ovo de você há muitos anos. Eu sou um bom cliente. Eu chego pro cara aqui do mercado e falo: não vende farinha para aquela padaria não. Se você vender farinha para aquela padaria, eu vou parar de comprar de você. Eu sou seu cliente há muitos anos, eu compro bastante, eu vou parar de comprar de você. Aí eu faço isso com todos os comerciantes. É claro que eu estou isolando aquela padaria vai quebrar. Ela não vai conseguir nem fazer pão, porque eu estou proibindo os outros comerciantes de negociarem com aquela padaria. Aí eu posso dizer que o meu negócio é melhor que o dele? Ó, eu sei tocar um negócio, aquele fulano não sabe tocar um negócio, a padaria dele quebrou. Claro que não, né, pessoal? Porque é uma corrida injusta, não é uma competição igual. Eu estou colocando proibições para aquele país, para aquela padaria, perdão, não poder fazer pão. É a mesma coisa, é um país, Cuba. Então, a partir do momento que o planeta inteiro é proibido de negociar com Cuba, lembrando que Cuba é uma pequena ilha, é claro que Cuba ia quebrar, não tem como. Os países, pessoal, as nações do mundo, elas sempre dependeram umas das outras, porque no mundo não tem nações autossuficientes.
São poucos países que produzem tudo o que necessitam, mas historicamente o planeta sempre precisou de outros países para fazerem as coisas. Posso dar até um exemplo bíblico para vocês. A Bíblia fala que o rei Salomão, quando ele construiu o templo, ele teve que receber madeira e outros materiais do rei de Tiro, que era um outro país. Então o rei de Tiro que mandou esses materiais para o rei Salomão erguer o templo de Jerusalém, porque não tinha em Jerusalém. Então os países sempre tiveram trocas de mercadorias e produtos. Pega, por exemplo, o caminho das Índias. Quando a Índia, as especiarias vinham lá da Índia, como por exemplo pimenta, orégano, cravo, canela e outros temperos, os indianos vendiam para os chineses vendiam para os árabes vendiam para o europeu. Chegava na Europa valendo ouro, né? Mas 10 vezes mais do que custava na Índia. Por quê? Porque essas coisas não tinham na Europa. Então a Europa dependia de um país que ficava lá do outro lado do planeta para poder ter essas iguarias. Então o planeta sempre foi assim. Imagina, por exemplo, então uma Cuba que é uma ilha pequena, não é que nem o Brasil. O Brasil tem uma agricultura forte, independente, o Brasil tem indústria, o Brasil tem umas certas condições de manter algumas coisas como autossuficiente, inclusive no petróleo. Agora Cuba é só uma ilhota. Como é que Cuba vai produzir tudo o que precisa para o seu povo? Não tem como. Então, quando Cuba virou um país socialista, os americanos fizeram essa tática cruel. Colocaram sanções, então Cuba não pode negociar com quase ninguém. Por isso que quando você vê aquelas imagens de Cuba, você vê aqueles carros de décadas atrás, porque eles não têm nem como comprar carros novos, e quando um carro quebra uma peça, é difícil eles conseguirem uma peça para repor, porque eles não têm esse negócio com os outros países. Então aí é muito fácil, né, dizer que o capitalismo deu certo. Você sufoca o outro país, proíbe todo mundo de negociar com ele, tá vendo? O capitalismo é que dá certo, o socialismo não. Digo, filho, com sanções econômicas, até uma França quebraria, uma Alemanha, uma Itália. Qualquer país quebra com sanções econômicas, porque os países dependem uns dos outros. Raras exceções, né? Tem países aí que conseguiram fazer uma autossuficiência em quase tudo e eles conseguem se manter, não só pela essa mínima autossuficiência, mas que eles também têm grandes parceiros que ajudam, como é o caso da Rússia. A Rússia sofreu várias sanções por causa da invasão da Ucrânia e mesmo assim a Rússia não quebrou. Ao contrário, o PIB da Rússia ainda cresceu mais ainda. Porque além deles serem autossuficientes em alguns pontos, a Rússia tem um parceiro gigante que é a China. Então, eles não estão tão bloqueados assim como Cuba. Cuba é bloqueada pelo planeta inteiro. Então, dizer que o socialismo não deu certo, isso aí é de uma imbecilidade de pessoas que não estudam. No que um socialismo não daria certo? Se as práticas são as mesmas. Tem capital, tem bolsa de valores, tem dinheiro, tem empresa, tem tudo. Porque o que difere o socialismo que não daria certo? Nenhum deles sabe responder essa pergunta. Porque não é o socialismo que não dá certo. É os boicotes dos capitalistas que fazem o socialismo não dar certo. Porque é uma guerra ideológica. Então vamos supor, por exemplo, se o Lula falasse assim, a partir de hoje o Brasil é um país socialista. Rapidamente as nações ocidentais iam colocar sanções no Brasil, o Brasil ia quebrar. Então não é o socialismo que não dá certo. É o bloqueio dos países capitalistas que sufoca o socialismo que faz o socialismo não dar certo. Por exemplo, a Argentina. A Argentina está numa crise há décadas já, para quem não sabe. E a Argentina já teve presidente de direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e nunca saíram da crise. Cada um aprofundou mais ainda a crise. Agora tem o Milei, que é de extrema direita. O que ele está fazendo? Aprofundando a crise. Então não tem nada a ver com direita, esquerda ou socialismo isso daí, pessoal. Isso aí tem a ver com as práticas e modelo econômico que o país adota. Cada país tem seus modelos econômicos, suas práticas, etc. Pega, por exemplo, Portugal. Portugal é governada há mais de uma década por um governo socialista. E Portugal está indo muito bem. Todas essas práticas socialistas que os bolsonaristas odeiam aqui no Brasil tem lá em Portugal. Casamento gay, legalização do aborto, legalização das drogas, distribuição de renda, de riqueza. Tudo isso tem lá em Portugal. Portugal quebrou? Não. Porque não é o socialismo que quebra um país, é o modelo econômico e a liberdade econômica. E chega a ser até hipócrita, né? Porque a direita, como por exemplo o MBL, eles defendem a liberdade econômica, né? O MBL sempre falou isso, nós somos liberais. Então nós defendemos a liberdade econômica, não queremos que o Estado se interfira muito na economia. Liberdade econômica. Agora, você sancionar um outro país, isso é liberdade econômica? Para aquele país quebrar, sufocar, sendo que prejudica mais a população do país? Na verdade, não é o governante que é prejudicado, na verdade é o povo, é o povão que passa fome e dificuldade nesses países que têm sanção econômica. Um cubano, por exemplo, o cubano não tem nem a metade das coisas que nós temos aqui no Brasil. Então, por causa de um outro país que defende a liberdade, Estados Unidos, que tem uma estátua gigante lá, a estátua da liberdade, é tão a favor da liberdade, mas se você não for capitalista que nem eu vou sufocar a sua economia, vou prejudicar os seus pobres. Então, pessoal, isso aí não tem nada a ver, tá? Isso aí é um argumento de páginas de direita aqui no Brasil. Falam que o socialismo não deu certo, eles nunca citam o Vietnã, nunca citam a China. A China está no topo do mundo em potência mundial, inclusive em padrão de vida. Isso, nem isso os bolsonaristas sabem, né? Eles ficam assistindo o Pânico e eles acham que tem fome na China. Não, não tem mais fome na China e o padrão de vida do chinês está altíssimo. Tanto que tem canais de viagem aqui no YouTube que eles fazem vídeos, vocês podem comparar a China com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é cheio de morador de rua, cheio de mendigo, cheio de drogado.
cidades como São Francisco e Nova York, com essa droga nova, tá cheio de gente assim, parecendo um zumbi. Isso é os Estados Unidos, cheio de pobreza, gente que não pode pagar um plano de saúde expulsa do hospital, gente que morre de frio no inverno porque não tem dinheiro para colocar aquecimento dentro da própria casa, porque ela é um país frio. Isso tudo é Estados Unidos. Agora, pega, por exemplo, a China. A China não. A China tem boas cidades, limpas, bem cuidadas, com grandes parques, qualidade de vida, tem bicicleta que você pode alugar e ir de um lugar para o outro, um sistema de transporte eficiente, trem-bala para tudo que é lado, turismo onde os chineses podem passear à vontade, a alimentação não falta na China. Aí, como é que falam que o socialismo não deu certo? Deu certo na China, por quê? Porque a China é um país gigante e os Estados Unidos não conseguiram sufocar a economia da China. Na verdade, a China negocia com todos aqueles países asiáticos, né, do Sudeste Asiático, e também com a Austrália. E aí, socialismo não deu certo? Não, isso é só narrativa de gente que não entende nada de economia. Experimenta colocar, por exemplo, sanções econômicas nos Estados Unidos. Será que o capitalismo, o país mais capitalista do mundo, sobreviveria se ele fosse proibido de negociar com o resto do planeta? Imagina por um instante, Estados Unidos não pode negociar com os países da Europa, não pode negociar com o Canadá, com o México, com o Brasil, com a China, etc. Vocês acham que os Estados Unidos sobreviveria como um país rico e próspero se ele fosse proibido de negociar com o resto do mundo? Isso está prestes a acontecer, tá? Para quem não sabe, porque o dólar... Hoje nós estamos numa discussão global de deixar de usar o dólar como moeda internacional. Tanto que 75% dos negócios entre a China e a Rússia já são sem dólar, sabiam disso? E o Lula também levantou essa bola, né, quando ele esteve lá no evento global. Ele falou que está na hora de começar a deixar o dólar de lado, porque é isso que mantém o Império Americano, porque os países são obrigados a negociar com os Estados Unidos por causa do bendito dólar. Agora, se surgir uma outra moeda forte, ou uma outra forma, né, de você comparar a unidade de valores, como por exemplo o ouro, e surgir uma outra moeda, os Estados Unidos podem deixar de ter o dólar como moeda internacional, e aí? Tanto que o próprio Donald Trump falou, né, que isso aí seria o maior golpe dos Estados Unidos em 200 anos. Porque ninguém ia precisar ser obrigado a negociar com os Estados Unidos. Imagina se em vez do dólar fosse o Ian lá da China. Acho que é Ian, né? A moeda deles. Não sei. Não, o Iene é do Japão. Mas imagina que fosse a moeda da China. Todo mundo negociando com a moeda da China, por exemplo. Aí rapidamente os países iam querer negociar mais com a China que com os Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos iam continuar sendo um império se eles tivessem sanção econômica, que neles fizeram com Cuba há décadas? Tá aí, pessoal, mais uma aulinha aí de geopolítica, tá? Porque as pessoas, infelizmente, se deixam levar por narrativas. E se alguém discordar desse vídeo, comentem no comentário. O que tem no socialismo ou no modelo econômico socialista que quebra os países? É só o que eu quero saber. Porque o modelo econômico é o mesmo. Tem bolsa de valores, tem empresa, tem mercado, tem indústria, tem venda, tem capital. O que difere no modelo econômico socialista? Ou onde que está escrito nos livros de pensadores socialistas que o modelo econômico é diferente? Qual pensador socialista que falou isso? É só o que eu queria saber, porque isso aí realmente não diz. Agora, alguém acreditar que realmente um país ia adotar um modelo econômico que só gera pobreza? O nosso país está muito bem, sabe? Eu ando nas ruas, não tem violência, as ruas estão limpinhas, todo mundo tem sua casa. Vamos implementar um modelo econômico que gera pobreza e deixar todo mundo pobre? Gostei da ideia, vamos! Aí quando a gente andar na rua vai estar cheio de bandido, ladrão de celular, cheio de nóia, cheio de bêbado, cheio de vagabundo, cheio de gente morando na rua. É isso que eu quero para o nosso país. Então alguém achar que realmente um país ia adotar um modelo socialista para só gerar pobreza, com todo respeito, essa pessoa tem que ser muito, muito alienada, tá? Até porque essas pessoas estudaram para isso, tá? Então nenhum modelo socialista defende pobreza não, tá, pessoal? Isso é mentira da esquerda. E não é o socialismo que gera pobreza, tá bom? Bom, tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, tá? Isso aí vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Muito obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.